Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vlog de hoje eu trago para vocês desde o início da minha gestação até o meu parto. Teve algumas pessoas que me pediram para saber como funciona o parto na França, como é que é o tratamento no hospital, as consultas e etc. Então eu trouxe esse vídeo aqui para contar para vocês tirarem dúvidas e saber como funciona e tudo mais. Quem não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, comenta no vídeo se você gostar. E bora para mais um vídeo. Bom, eu engravidei dia 7 de abril de 2020. E desde que eu engravidei, eu procurei o centro de PMI, que é um centro que funciona para ajudar a mulheres grávidas, mulheres com bebês, crianças, tipo um hospital particular de mulher grávida e criança. E esse centro de PMI se chama Proteção Maternal Infantil. E só serve para cuidar de mulher grávida e criança. E eu procurei esse centro porque lá a gente consegue fazer tudo de graça. E no início, no primeiro mês, eu fiz dois exames, de sangue e de urina. E foram 2 consultas no mesmo mês, para poder fazer minha ficha, preencher os dados e fazer o exame, etc. E todos os meses, nesse centro de PMI, eles mandam a gente fazer exame de sangue e de urina, bem diferente do Brasil, que no Brasil eu acho que não é assim, né? E aqui eles mandam fazer o de sangue e de urina, a gente faz num mês, no outro mês a gente leva o resultado. E todo mês tem uma consulta com eles. E se der alguma alteração, alguma coisa do tipo, eles passam medicamento pra gente poder se regularizar, né? E no Brasil já não é assim, porque no Brasil eles acho que aplica vacina na gente, né? Não sei, porque eu não engravidei no Brasil, meu primeiro filho. E é assim, funciona desse tipo, desse modo. E eles passam a ordenância pra gente poder fazer os exames de graça, a gente não paga por eles, porque cada exame aqui custa 50, 60 euros e é muito caro. Então eu fiz, os meus exames foram todos de graça. Eu paguei por 2 ultrassom lá, mas não foi exatamente lá. Ela me deu ordenância. Ordenância é tipo uma demanda. Eu não sei como é que fala em português, gente. Mas é tipo um pedido pra você fazer aquilo em outro lugar, entende? Aí eu paguei por essas 2 ultrassom, que foi do primeiro e segundo trimestre. E a terceira eu já não paguei, que foi essa, que eu fiz em outro lugar. Eu não paguei por ela porque a PMI me mandou no hospital pra eu poder fazer... Peraí. Então a PMI me mandou no hospital pra eu conseguir essa cartinha aqui, que é tipo um plano de saúde, que se chama, aqui na França se chama Aide Médicale. E eu fui no hospital, procurei assistência social do hospital e levei o meu dossiê pra ela, que ela me pediu. Montei o dossiê todinho, com o endereço, o passaporte, os documentos da gente pessoais. E levei pra ela não fez não sei o que lá, o trabalho dela, e depois chegou essa cartinha aqui pra mim. Eu falo cartinha, mas não é assim que fala não, gente. Aqui a gente fala Ed Medical, eu falo cartinha pra você. É tipo uma carta de saúde, um plano de saúde, pra vocês entenderem melhor. Mas aqui é só Ed Medical mesmo, assim que a gente chama. E ela cobre tudo 100%, a gente não paga nada por ela. No início eu paguei pelas 2 ultrassom porque eu não tinha ela ainda. Mas no final da gravidez eu consegui ela e eu não paguei por essa, porque cada ultrassom custou 100 e poucos euros. E essa aqui eu não paguei nada, só paguei pelas 2 primeiras. Porque, enfim, a PMI não cobriu as 2 ultrassom, porque eles não podem cobrir e tal. Aí eu tive que pagar. Aí no final da gravidez deu um problema no meu sangue, eu tive falta de ferro no sangue, ela me passou sulfato ferroso para mim tomar, aqui na França fala Timoferrol. E eu tomei o remédio e até hoje estou tomando por conta que eu estou um pouco anêmica. E estou tomando porque eu estou amamentando meu filho. E então aí a PMI ficou comigo até os 8º mês da gravidez. E no 9º mês ela me mandou pro hospital e de lá, a partir do momento que começou a cuidar do exame de sangue e das consultas, foram as sages de fama do hospital, que aqui se diz sage de fama, mas no Brasil é enfermeira mesmo. Aqui é sage de fama, eu acho, né, que é assim. E a partir daí foi só 2 consultas no hospital que eu fui para poder fazer
prélèvement vaginal, que se fala, mas eu não sei como é que fala em português, mas é uma coleta que eles fazem na vagina da mulher pra poder saber se tem algum problema ali na hora do bebê nascer. Eu não sei exatamente o que eu sei. Mas se tiver algum problema, eles têm como regularizar antes do nascimento do bebê. E eu fiz esse exame uns 15 dias antes de eu ganhar o meu bebê. E graças a Deus não deu nada. Aí terminou a gestação, os 9 meses. Os 9 meses não, porque eu ganhei meu bebê com 38 semanas e 3 dias. E no dia do nascimento, eu comecei a sentir dor às 3 horas da manhã. Assim que eu comecei a sentir dor, eu levantei, fui no banheiro, vi que não tava normal, né? E eu já chamei o meu marido, né? Falei pra ele que tava diferente, eu tava sentindo uma dor muito estranha, que era a dor diferente de todas as outras, porque na gravidez a gente sente várias dores. Quem já ficou grávida sabe, quem é grávida sabe, que a gente sente muita dor durante toda a gestação. Eu senti dor durante toda a gestação. Foram enjoos em cima de enjoos, foram vômitos, dor em tudo que é lado do corpo, na barriga, nas costas e nas pernas, todo que é lado. E eu senti muita dor. Minha gestação não foi tão legal, tão bonita como todo mundo fala, mas... Eu gostei, eu guardei todos os momentos pra mim, apesar das dores, mas foi um momento maravilhoso na minha vida. Enfim, vamos voltar pro relato do dia que começou a sentir dores. E tá, eu comecei a sentir dores e daí a gente já se arrumou, as malas já estavam prontas, a gente pegou, colocou tudo no carro e foi pro hospital, porque a gente mora 1 hora longe do hospital, né? Porque como a gente mudou antes, onde eu morava antes ficava 7 minutos do hospital, mas daqui de casa fica 1 hora, então a gente preferiu sair mais cedo de casa, apesar das dores já ter começado. E no meio do caminho eu senti que tava diferente, tava saindo umas coisas e tal. Aí quando eu cheguei na minha cunhada, que é lá no meu irmão, né, na casa deles, aí eu vi que a bolsa tinha estourado. E assim que a bolsa estourou, as dores começaram a aumentar. E aí a gente foi correndo pro hospital, já eram as 7 horas da manhã. Ainda tava escuro, porque aqui tá amanhecendo às 8h30, quase 9 horas, o dia ainda tá um pouco escuro. Aí a gente foi pro hospital e lá já tava o meu dossiê todo pronto. Cheguei falando que estava com dor de contração. E aí já me encaminharam, já colocaram um monte de coisa na minha barriga, no meu coração, para medir os batimentos. Aqueles processos lá de médico, como mostrei no meu vídeo do parto. E daí me colocaram uma marca, eu fiquei deitada. Aqui é diferente, eles não deixam a gente ficar andando, nem se movimentando para dilatar mais rápido. Eles colocam a gente ali presa em cima de uma cama e você tem que ficar ali para poder... Não sei por que eles fazem isso, mas o certo era deixar a gente fazer exercício, mas aqui é totalmente diferente. Eles não deixam a gente fazer exercício para dilatar. E eu fiquei ali naquela cama sentindo a dor da contração e só foi piorando. Eu aguentei só até o 3º centímetro de dilatação. No 3º centímetro de dilatação, eu pedi anestesia, porque aqui a gente tem a opção de escolher uma anestesia para não sentir dor. Essa anestesia se chama pele dural. Aqui se fala pele de réel, eu acho. E eu, no 3º centímetro de dilatação, a enfermeira veio e perguntou pra mim se eu queria tomar anestesia já. Aí eu falei pra ela que eu queria, porque eu tava sentindo muita dor e já tava ultrapassando. Cada dor que vinha, eu chorava. Eu agarrava o braço do meu marido com tanta força, assim, porque doía demais, gente. A pior dor que eu já senti na minha vida, vocês não têm ideia. Não tem ideia. E daí tá, né, depois que ela veio perguntar pra mim sobre anestesia, passou 1 hora depois, ela chegou de novo com o médico e o médico que aplicou. Só que na hora de aplicar a anestesia, ele mandou o meu marido sair da sala, porque não pode ficar na sala. E daí ele saiu, já tava na sala do parto já nessa hora. Aí ele saiu. E assim que ele saiu, o médico falou pra mim bem assim, eu vou começar o processo e você não pode se mexer. Aí eu peguei e falei pra ele, tá bom. Tudo isso conversando em francês, gente, sentindo dor, porque eu, pra conversar em francês, eu tenho que estar bem concentrada, mas nesse dia eu consegui falar tudo razoável, graças a Deus, não me faltou palavras. Aí tá, né, aí ele falou assim, você não pode se mexer, quando começar a contração você me avisa, e quando parar a contração você me avisa que eu vou dar início à anestesia. E daí... veio uma contração bem na hora que ele falou, veio uma contração e 1 minuto depois a contração passou. E aí ele aplicou anestesia, ele começou o processo da anestesia e bem na hora que ele tava aplicando veio outra contração. Foi na hora que eu me tremi de tanta dor
Eu fiquei me tremendo toda assim, curvada assim, e ele colocou aquela agulha nas minhas costas, que é uma agulha maceta, todo mundo já viu, né? Não sei se todo mundo já viu, mas todo mundo sabe que aquela agulha não é tão pequena. Aí ele começou o processo e eu me tremia de tanta dor. Só sei que nesse processo dele aplicar anestesia, veio 3 contrações. E aí a enfermeira veio e me segurou aqui pra eu não me mexer, porque se eu me mexesse... Ai, gente, vocês sabem, né? Se eu mexesse... eu ia correr risco de ficar aleijada. Aí eu, com medo, né, tal, foi o que eles me disseram. Aí eu peguei e fiquei bem quietinha, mas a dor tava insuportável, insuportável. Mas depois que ele aplicou, foi só champanhe e caviar, não senti mais nada, gente. Aí ele aplicou e depois de 15 minutos começou a fazer efeito, as contrações vinham com 3 centímetros de dilatação. Depois disso eu não senti mais dor nenhuma. As contrações vinham e eu não sentia dor, nenhum tipo de dor. Eu sentia que a contração vinha, mas eu não sentia a dor dela. E assim foi até os 9 a 10 centímetros de dilatação. E quando entrou 10 centímetros de dilatação, já estava pronta para o nascimento do meu bebê. Chegou as enfermeiras, foi 5 enfermeiras que ficou no meu quarto, que fez o processo lá do parto e tudo mais. E todas elas super bem, elas sempre tratando a gente bem, perguntando se a gente tá bem, explicando pra gente como é que a gente tem que fazer. Na hora a gente tem que fazer tanto assim, porque como eu não tava sentindo dor, eu não sabia como fazer a força, eu fazia força só aqui no meu pescoço. No vídeo mostra. E eu não fazia dor pro bebê sair, eu não fazia força pro bebê sair. E eu fazia força só aqui, porque eu não tava sentindo dor. Aí a força vinha, eu fazia força assim, da minha cabeça só, e não fazia força lá, né? Aí o bebê, a cabeça dele apontava e entrava de novo, apontava e entrava, porque eu não fazia força o suficiente pra ele sair. A anestesia só é ruim por causa disso. Na hora a gente não faz tanta força porque a gente não sente. Mas é a melhor coisa do mundo, ganhar normal e não sentir dor. É a melhor coisa. E aí eu fiz a força, tanta força, e não tinha mais força de fazer força. Foi a hora que elas usou aqueles 2 ganchos assim, o gancho que pega a cabecinha do bebê e puxa. Nessa hora que elas começou a usar esse gancho, elas mandou o meu marido parar de gravar, que ele tava gravando, né? Elas mandou ele parar de gravar porque eu acho que ficaram com medo de acontecer alguma coisa, que elas estavam falando que alguma coisa estava impedindo o meu bebê sair de dentro de mim. Aí elas tiveram que usar aquele instrumento, que eu não sei o nome. Mas é 2 ferros, 2 ganchos, maceta assim, que pega no bebê e puxa pra fora. E daí elas usou aquilo e rapidinho ele nasceu. Quando ele nasceu, elas colocaram ele em cima de mim, só que ele não respirou. Aí elas começaram a se apavorar e levaram eles pra outra sala. Eu vi que alguma coisa tinha acontecido. Aí eu perguntei pra elas se o bebê estava bem. Elas falaram assim que levaram ele, mas depois vão trazer ele em seguida. E assim foi, levaram ele, não demorou nem 3 minutinhos lá e já trouxeram ele. Mas eu fiquei preocupada porque colocaram ele em cima de mim e logo tiraram porque ele não estava respirando. Aí levaram ele. Depois trouxeram de novo, aí depois disso cuidaram dos pontos. Depois que terminaram de cuidar dos pontos, que eu levei uns pontos. Aí quando terminou, nem descer da cama sozinha me deixaram. Veio uma enfermeira com a cadeira de rodas, colocou na beirada da cama, assim, na beira da cama. E ela quase faltou pouco me pegar no colo e colocar na cadeira, de tão cuidadosa que foi comigo, né? Aí pegou minhas malas, minhas coisas que eu tinha trago pra mim e pro bebê, e me levou junto com o bebê pro quarto. E o meu marido foi junto. Aí a gente foi pro quarto e daquele dia ali, eu tive visita de 2 em 2 horas de massagem de fama no quarto, perguntando como é que tava. Elas vinham olhar um sangramento de 3 em 3 horas pra saber se eu estava bem. E vieram olhar o bebê, né, que quando ele nasceu, assim que ele nasceu, ele já nasceu amarelinho, com icterícia muito forte. Que pra quem não sabe é quando o bebê nasce com aquele amarelão. Aí ele teve que tomar banho de luz, né? Mas isso foi depois. Aí a gente foi pro quarto e assim, eu passei o dia inteiro sem comer, tava exausta de fome, porque a gente não pode comer por causa da anestesia, já tava anestesiada desde de manhã praticamente. Aí eu fiquei o dia inteiro sem comer e quando eu ganhei o bebê eu fiquei com muita fome, comi, aí eles trouxeram a minha janta
que a comida de hospital não é tão gostosa, mas aquele dia tava muito boa porque eu tava com fome. Aí no dia seguinte veio uma enfermeira. Durante toda a noite veio um enfermeiro no meu quarto, mas no dia seguinte veio outra que mudou o plantão. E ela é sempre... e as enfermeiras sempre muito bem atenciosas com a gente. Eles cuidam tanto da gente, mas tanto assim que chega a ser enjoativo de tanto cuidado. Porque no Brasil não é assim, né? No Brasil você ganha bebê num dia, no outro dia você já tá indo pra casa, se não tiver problema nenhum. Eu fiquei 7 dias no hospital, 7. Era pra mim ficar 4 dias, porque o normal aqui é 4 dias. Mas como meu bebê teve essa icterícia, a gente teve que ficar 7 dias, porque... Bom, depois eu conto, isso é mais pro final. Aí no dia seguinte, voltando atrás, no dia seguinte, veio a enfermeira, apertou assim o meu colo do útero para poder ver o sangramento. Elas apertam, elas olham a gente toda manhã. Olham a chavasca da gente, né? Toda manhã, pra saber como é que tá os pontos. Aí é até chato, todo dia tem alguém lá te olhando, todo dia. Mas enfim, é o cuidado que eles têm com a gente, né? E aí tem café da manhã, almoço e janta, todo dia, café da manhã, almoço e janta. E depois do primeiro dia, aí eles começam a visitar a gente de 3 em 3 horas pra saber como é que tá o bebê. Eles vêm e medem o amarelão do meu filho, que ele nasceu com amarelão, né? Todo dia de manhã, eles vinham medir, ou de 6 em 6 horas, eles vinham e mediam na testa e no coraçãozinho pra saber como é que tava, se tava elevado, se tava diminuindo. Mas no caso dele só tava elevado, porque tava só aumentando. Aí foi quando no terceiro dia eles vieram e me falaram que ele teve que tomar esse banho de luz, que foi 2 plantão de 6 horas. Mas de 3 em 3 horas eu tinha que estar amamentando ele. Mas eles fizeram diferente, eles fizeram 6 horas num dia, aí ficaram 2 dias de observação. Por isso que eu demorei tanto no hospital, foi 2 dias de observação para saber se estava diminuindo, mas como o dele não diminuiu, aí teve que fazer mais 6 horas. Aí ele fez mais essas 6 horas e aí ficamos mais 2 dias no hospital, que não foi muito tempo. E eu já tava enjoada daquele hospital, apesar do tratamento e tudo, mas eu já tava cansada de ficar lá. E daí ele teve que fazer isso, mas depois que fez, parece que diminuiu um pouco, mas não foi tanto. Inclusive, depois eu vou gravar outro vídeo pra vocês contando o que aconteceu com ele, porque na saúde dele teve um probleminha. E depois eu vou gravar pra vocês contando o que aconteceu. E é isso aí, gente. O tratamento da França é super bem. Quem tá grávida na França não precisa se preocupar, porque teve uma seguidora que segue o meu canal que veio me perguntar, né, como é que faz pra ter filho aqui e tudo. Não precisa ter medo, porque o tratamento é super bem, é super atencioso. Todos os enfermeiros e enfermeiras do hospital são super atenciosos com a gente e não precisa ter medo. Eu já passei, já vivenciei, minha irmã também passou pela mesma coisa e a gente sabe que o tratamento é tão bom que parece que é particular, mas não era particular. E por conta dessa Aedia Medicale, o meu parto ia custar quase 5.000 euros. Só que com isso eu não paguei nada no hospital, não paguei nada. Mas o parto geralmente é esse preço, de 4 a 5 mil, depende. Mas como a gente tem o plano de saúde da Aedia Medicale, então não pagamos pelo parto, graças a Deus, não pagamos nada. E foi tudo de graça. E eu não tenho do que reclamar, a França em questão de saúde, ela é perfeita. E foi isso aí, gente. Depois de 7 dias eu voltei pra casa e aí comecei minha rotina normal de mãe em casa, que não é nada fácil. Cuidar de casa, mas no início eu não tava fazendo nada, porque o meu marido e minha irmã me ajudou bastante a cuidar de tudo. Aí eu estava mesmo cuidando do bebê. E o meu parto foi isso. Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas com certeza deve ter esquecido, porque é tanta coisa pra lembrar. Mas é muito bom. E o meu trabalho de parto durou 11 horas e alguns minutos. Durou isso tudo, porque eu cheguei no hospital, era 7 da manhã e eu ganhei o bebê 5h27 da tarde, 17h27 da tarde.
E durou esse processo aí, mas eu senti dor só até as 9 e pouquinho da manhã. Logo depois eu já não senti porque me aplicaram anestesia. Então fiquei o dia inteiro ali sem sentir dor. E só foi dilatando e eu não sentindo dor. E na hora do parto foi maravilhoso, não senti dor nenhuma. E também consegui colocar no hospital mesmo, né? Coloquei o implante aqui. O implante pra não engravidar, que no Brasil não sei como é que fala, mas aqui na França fala Implon. E eu coloquei ele com a Aide Médicale também. Senão teria que pagar por ele. Coloquei com isso, não paguei por ele. E coloquei logo no hospital porque eu não quero ter outro filho, eu quero só um e quero parar com esse. Não quero ter outro porque era o meu sonho ter um filho e eu realizei. E agora que eu tenho, eu já coloquei isso aqui, que a validade é 3 anos e assim que completar 3 anos eu vou lá e troco. E se eu tivesse que pagar por ele, eu teria que pagar 150 euros, mas como eu tenho o plano de saúde da Aide Médicale, eu não paguei por ele, foi tudo de graça. A enfermeira veio e colocou, tudo beleza. E foram assim, os dias foram passando e eu já estava agoniada lá, com vontade de ir embora, todo dia perguntando para um enfermeiro ou enfermeira se eu ia embora amanhã ou depois da manhã, sempre perguntando, que eu já estava agoniada de ficar lá. E todo dia meu marido ia me visitar, ele não trabalhou por esses dias, ele ficou comigo no hospital, só não pôde dormir, mas durante o dia ele ficou comigo, pode ficar. Tem hospital que o marido pode dormir e tem hospital que não pode, no caso do hospital que eu fiquei, ele não pôde dormir, mais eu. Mas tem hospitais aqui na França que o marido pode dormir sim, com a esposa lá na hora depois do nascimento do bebê. E o tratamento deles com a criança é maravilhoso, eles o tempo todo tá indo olhar a criança, pesar a criança, ensina a gente a dar banho, ensina a gente a fazer um monte de coisa, dar remédio, passa um monte de medicamento. E assim que eu saí do hospital, eles já me deram um carnê de vacina dele, que é esse aqui, que eu já comprei até uma capinha. Esse é o carnê de vacina. Carnê de vacina dele. Proteção maternal e infantil. Já me deram. Aqui tá os dados dele, as coisas dele. Aí, é isso aí, gente. O relato de parto que eu tenho pra falar pra vocês não é grande coisa, mas eu não tenho nada do que reclamar. Pra mim foi tudo perfeito, foi tudo maravilhoso. E quem gostar do vídeo já curte, comenta e até o próximo vídeo. Um grande beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.